Se você está pensando em desistir, se está desanimado ou desanimado e quer encontrar uma forma de resolver esse problema, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero começar te contando uma história, a história do sítio que quase foi vendido. Conta-se que um homem queria vender seu sítio. A terra era simples, antiga e sem grandes luxos. E ele já estava decidido. Mas antes de anunciar, resolveu pedir ajuda a um poeta, Olavo Bilac, para escrever um texto bonito para o anúncio de venda. Bilac visitou o sítio, observou o pôr do sol, o vento nas árvores, o cheiro da terra, o silêncio da tarde. E escreveu algo mais ou menos assim: vende-se um pedaço de chão onde o amanhecer acorda primeiro, onde o canto dos pássaros costura o silêncio, onde a brisa sabe o nome das árvores e o céu se deita inteiro sobre o telhado simples. O texto transformou o sítio. Não mudou a terra, mas mudou o olhar. Foi então que, dias depois, o poeta ligou para o dono do sítio e perguntou se já havia vendido. E ele disse que não havia vendido, porque ao ler o texto, ele voltou a se apaixonar pelo sítio. Ele passou a enxergar aquilo que ele não tinha visto antes. Às vezes a gente precisa de um olhar puro, de um olhar generoso sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria história, de alguém que consiga enxergar em detalhes, às vezes, aquilo que a gente está perdendo no caminho. Talvez a sua vida esteja bagunçada demais por algum motivo, você esteja cansado das suas escolhas, cansado das coisas que você tem, das decisões que você fez, e você não está conseguindo olhar mais para a vida com ânimo, com entusiasmo. O que essa história me trouxe de reflexão que pode também fazer sentido para a sua vida? Quando a gente está perdido, desanimado, quando a gente já tentou de tudo, já tentou resolver um problema com as mesmas soluções, com as mesmas ferramentas, com o mesmo olhar que tivemos, muitas vezes recheado de pensamentos que não eram nossos, mas de pessoas que conviviam com a gente. E a gente está ali tentando extrair algo de bom de uma realidade que não é possível ser mudada, mas é possível ser vista de uma maneira diferente. Só que quando a gente está dentro do problema, quando a gente está imerso no problema de uma forma que a gente não vê saída, é muito difícil encontrar a solução. É muito difícil encontrar a beleza no meio de um caos que às vezes não foi nem você que escolheu. Não sei, de repente você tem uma desordem na sua família. De repente você está num casamento que você entende que é um casamento fracassado, porque você visualizou seus pais ou pessoas ao seu redor com casamentos fracassados. E na primeira oportunidade que você tem de talvez enxergar o lado bom disso, você vai enxergar com os óculos, com a ótica daquilo que você já conhece, daquilo que você já viu. Então é muito difícil, às vezes, a gente pensar em uma solução, pensar em não desistir, quando o nosso olhar, quando a nossa realidade está completamente comprometida. Às vezes, quando a gente quer ensinar algo de bom para alguém que está muito ferido, que está muito machucado pelas suas experiências, a pessoa olha e diz assim: mas não é com você. Você não sabe o que eu sinto. Se você tivesse na minha pele, se você tivesse vivendo o que eu estou vivendo, você não estaria dizendo isso. Ah, assim é fácil. A sua vida é fácil. Você tem uma família legal. Você tem condições. Então, por isso que você está falando isso. Eu compreendo as pessoas que argumentam dessa forma, porque é difícil mesmo a gente conseguir enxergar a beleza se a gente cresceu num ambiente, se a gente cresceu numa realidade onde a gente já não vê mais beleza nas coisas. Só que percebe que na história do sítio,
ele precisou pedir ajuda a um poeta para escrever um texto e poder vender a casa, o sítio que ele não estava conseguindo vender. E o poeta, ele tem uma sensibilidade de olhar para as coisas talvez de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, que toca a alma. E quando esse senhor leu esse texto que o faria vender esse sítio, ele viu aquilo que ele não tinha visto antes. Como é que uma pessoa de fora vem ver a minha realidade e enxerga tudo aquilo de bom que eu não havia enxergado antes? Eu não preciso mais desistir. E aí, nesse momento, ele se dá conta que sim, o sítio dele não era o pior lugar no mundo, o sítio dele não era tão mal assim. Ele começou a ver e talvez a lembrar de memórias boas, talvez a perceber que aquele lugar ali poderia ser lido como com mais detalhe, com mais doçura, com mais verdade, com mais intensidade. E por isso ele desistiu de vender. Então aí você pode estar pensando assim, mas Salma, eu quero desistir. Eu não aguento mais, eu não consigo enxergar a solução. E assim como o Senhor, é uma história fictícia, mas assim como aquele senhor decidiu vender, ou não vender aquele sítio, você também pode desistir de desistir. Desistir de olhar para a sua vida e achar que não existe mais solução. Que a solução é entregar, que a solução é não apostar, que a solução é passar para uma outra pessoa, sei lá, o casamento que talvez você queira acabar, é o emprego que talvez você queira largar, é o negócio que você queira fechar, talvez seja a amizade que você queira romper, não sei, a dificuldade de continuar e seguir a vida, de trabalhar, ou a faculdade que você de repente não quer mais continuar, o que você está querendo desistir, do que você está pensando em desistir? Se você chegou a esse vídeo por causa desse título, eu acredito que você está pensando sim em desistir. Mas eu quero que essa história te lembre que talvez você não precise desistir, talvez você precise de alguém maduro o suficiente, de alguém com um olhar positivo o suficiente para te fazer repensar sobre a sua vida. E por que eu digo isso? Às vezes a gente está tão mergulhado no caos, tão mergulhado na bagunça, que a primeira solução que a gente tem é desistir por conta disso. Só que às vezes a gente está buscando mais caos para a vida da gente. É comum as pessoas elas se conectarem por afinidade. O que acontece? Você às vezes está numa situação conflituosa e você se relaciona com pessoas com situações semelhantes às suas. Você vai pedir conselhos a pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. E você vai fazer uma leitura da sua história com a de outra pessoa que também não está conseguindo sair daquele problema. E você diz, o mundo não presta, todo mundo está no mesmo barco. E aí você começa a beber de fonte, você vê músicas que às vezes não te levam para o lugar que você quer, você conversa com pessoas que desistiram dos seus relacionamentos e por isso te fazem você acreditar que você também precisa desistir. Você vive em um ambiente talvez de fofoca no trabalho e você, ao invés de encontrar solução para encontrar saída para poder, de uma certa forma, virar o jogo, virar a página daquele problema ali. Mas você está ouvindo, está conversando com pessoas que têm a mesma visão, que usam os mesmos óculos que você. É muito difícil a gente sair de uma situação quando a gente vai buscar a ajuda errada, quando a gente vai buscar a pessoa errada. Se esse senhor tivesse pedido a uma pessoa que não veria beleza num sítio antigo, que diria que não gosto de lugar velho não presta, certamente ele teria vendido o sítio, ele não teria visto o sítio
como algo bonito. Ele precisou do olhar de alguém com coração esperançoso. Ele precisou do olhar de alguém com coração aberto para os detalhes, sensíveis para o detalhe. E talvez você também precise de alguém, de um professor, de um mentor, de alguém que consiga te inspirar a ser melhor, a resolver o seu problema, alguém que já tenha saído do problema que você está, alguém que de fato saiba o que está fazendo ali nas escolhas da vida dela. Porque às vezes a gente precisa sair do ambiente que está nos adoecendo e ir para um ambiente capaz de nos levar para o próximo passo, para o próximo nível. E os resultados dessas pessoas que vão nos mostrar se a gente está no caminho certo ou se a gente não está no caminho certo. Então eu queria que realmente você parasse para olhar para a sua vida e pensasse exatamente o porquê que você está desistindo. E do que você está cercado. E o que você precisa abrir mão de verdade para poder sentir que a vida tem mais sabor, tem mais esperança, tem mais possibilidade de dar certo. Independente da história que você teve, talvez você tenha realmente problemas muito difíceis para administrar. Eu não estou desmerecendo isso. Mas eu costumo dizer, e eu faço terapia, e eu percebo o quanto, às vezes, os meus pacientes... Eu sou terapeuta, né? Eu percebo que quantos dos meus pacientes chegam com as histórias completamente doídas, machucadas, e que o meu olhar, né? O meu olhar, a minha interpretação dos fatos faz a pessoa enxergar aquilo que ela não viu antes. E faça ela entender o valor também daquilo que ela viveu. O valor até mesmo do próprio sofrimento. Até mesmo do aprendizado que foi gerado por conta de algo que a pessoa passou, que foi difícil, mas ela permaneceu ali. Então, se aproxime de pessoas que vão fazer você olhar o lado bom da vida. Converse com pessoas que são capazes de enxergar beleza na vida. Cuidado com pessoas revoltadas, cuidado com pessoas que estão o tempo inteiro vendo o pior lado das coisas, a pior versão das coisas. Essas pessoas, elas estão adoecidas, elas estão machucadas, e é natural que elas machuquem também. Tem uma frase que diz assim: as pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então a gente precisa se aproximar daquilo que nos edifica, daquilo que nos faz crescer, das pessoas especialmente que conseguem fazer leituras positivas não só sobre a vida delas, mas também sobre a história que contamos para elas. Eu sei que pode até parecer repetitivo e pode parecer que é pouca coisa o que eu estou te mostrando aqui, mas eu sei o poder verdadeiro de uma história contada com detalhes que fazem a pessoa se sentir amada, que fazem a pessoa se sentir especial aqui na Terra. Então, que essa mensagem, que essa lembrança, que essa história desse sítio possa tocar você e te ajudar a não desistir. A gente precisa de força, a gente precisa de coragem, e muitas vezes é em meio a um sofrimento, em meio a uma situação difícil, que a gente consegue encontrar uma solução extraordinária, que a gente consegue ter um aprendizado surpreendente para a nossa vida. Então, se você chegou nesse vídeo, não foi por acaso. Realmente eu quero deixar uma mensagem que você não precisa desistir. Se você precisar dessa pessoa para poder estar te mostrando o lado bom da vida, o lado bom das coisas, eu estou aqui todas as terças e quinta-feiras aqui no podcast Vida em Ordem. Eu sei que esse tema, Vida em Ordem, pode te fazer pensar que é só coisa prática, né? E não é. Na verdade, aqui a gente fala sobre sentimentos, sobre emoções. A gente consegue colocar ordem na tua vida interna, na tua vida externa, de uma forma que você consiga compreender e ouvir coisas que talvez você nunca tenha ouvido antes.
Então, se você quiser que eu seja um acompanhante para esse seu processo, eu estou aqui todas as terças e quintas. Então, não se esquece daquela frase que eu sempre digo em todos os vídeos: ordene a sua vida. Um beijo grande no seu coração.